O tempo perguntou para o tempo quanto tempo o tempo tem. E o tempo respondeu que a precisão é muito importante. Afinal de contas, a gente não pode perder tempo, é preciso tocar a vida, deixar o que não importa para trás, não parar o barco, para tudo seguir seu curso da melhor maneira. Tudo isso ajuda a gente a se manter atento ao que é necessário. Agora, a intenção de exatidão me lembrou também de uma história de Nasrudin. Nasrudin foi visitar um museu. O guia apresentava as obras e dizia: bom, esse aqui é um quadro do período renascentista, tem aproximadamente 500 anos. Nasrudin, então, rapidamente dizia 502 anos. Esse aqui é um mural do período românico, aproximadamente com 1800 anos, Nasrudin, 1802 anos. E nós temos também esse conjunto de esculturas gregas, há aproximadamente 2000 anos, Nasrudin, 2002 anos. Lá pelas tantas o guia se impacientou e falou: vem cá, quem você pensa que é? Por que você sabe essas datas assim com tanta precisão? Aí Nasrudin disse: porque eu vim aqui 2 anos atrás. Precisão é algo que leva tempo para aprender? Nem sempre. Essa história fala que os caminhos da precisão às vezes têm sutilezas, que dependem de um ajuste entre o próprio tempo, com o lugar e as pessoas. Era uma vez um menino que estudava com um mestre, um homem sábio, que sabia quase tudo o que existe para se saber, mas que ensinava para o menino uma única lição sobre sonhos. O mestre dizia assim: se algum dia você tiver um sonho que chame muito a sua atenção, não conte esse sonho para ninguém, a não ser que essa pessoa diga que você viva para sempre. Bom, um dia o pai desse menino perguntou: e aí, meu filho, como é que estão os encontros com o mestre? O que você tem aprendido? O menino disse: pai, o mestre só me ensina uma única e mesma lição sobre sonhos. Meu pai falou: sobre sonhos? Uma única lição? Muito estranho. Foi conversar com o mestre, que disse para ele: olha, eu ensino para o seu filho algo que seja importante para a sua vida, que desenvolva o seu talento e que, de alguma maneira, possa prepará-lo para a experiência mais significativa que possa lhe acontecer, para uma verdadeira oportunidade. O pai ficou furioso e disse: olha, isso aí que você está fazendo é um charlatanismo, e retirou o menino dos encontros. Mas um dia esse menino teve um sonho que chamou a sua atenção. Foi até a mãe e disse: mãe, eu tive um sonho. E a mãe olhou para ele e falou: que tipo de sonho? O menino se lembrou da orientação, ficou quieto, disse que infelizmente não podia falar. A mãe ficou sentida, magoada. Foi falar com o pai que o garoto tinha se negado a contar um sonho para ela. O pai chegou para ele e falou: que sonho é esse aí que você teve? O menino também não quis contar. O pai ficou muito irritado e falou: tá vendo aquela árvore que fica no alto dessa montanha que a gente vê aqui da janela da nossa casa? Pois então, vá até lá em cima, suba no alto da árvore, fique lá a tarde toda, olhando a paisagem, vendo se você aprende alguma coisa sobre como respeitar o seu pai e a sua mãe. O menino obedeceu, foi pro alto da árvore, ficou lá, olhando a paisagem. Nisso, 2 viajantes apareceram, se sentaram na sombra da árvore e não notaram a presença do menino. E o primeiro viajante falou: eu tenho um enigma para resolver no castelo. Hoje o rei me chamou, mas eu não tenho a menor ideia de como solucionar isso. Eu preferia ser tragado pela terra do que ter que ir lá sem saber o que fazer. O segundo viajante disse: mas que enigma é esse? É o seguinte: tem 2 pedaços de madeira. O rei quer saber qual vem dos galhos e qual é da raiz. O menino imediatamente pulou da árvore,
no meio dos dois viajantes e falou: eu sei. Os viajantes ficaram impressionados. Um deles disse: vai ver que você veio lá de cima. Concordaram em levar o garoto, que disse que só poderia ajudá-lo se eles providenciassem um camelo, um bode e um burro. O primeiro viajante concordou e lá foram todos eles em comitiva até o castelo. Chegando lá, o primeiro viajante se apresentou ao mestre de cerimônias e disse que só poderia resolver o enigma se toda a sua comitiva entrasse. O mestre de cerimônias achou estranho, falou com o rei. O rei falou que se eles respondessem umas perguntas iniciais e se saíssem bem, poderiam entrar para resolver o enigma. Os membros da corte, com medo que essa comitiva estranha realmente acertasse, deram umas perguntas bem difíceis para o mestre de cerimônias. Quando o mestre de cerimônias chegou na frente daquela estranha comitiva, olhou para o menino e falou: olha só, você é muito pequeno. Mas na nossa comitiva nós temos o camelo, que é bem grande, que inclusive levou o profeta Muhammad pelo deserto. O camelo, como ele é grande, ele pode atender à sua necessidade. Não é isso que eu quis dizer, disse o mestre de cerimônias. Eu queria te falar que, na verdade, você é uma criança. Ah, temos aqui um homem, e ele apontou para o primeiro viajante, que também faz parte da nossa comitiva. Se é disso que você precisa? Não é isso. O que eu quero dizer é que você nem tem barba, garoto. Ah, nós temos aqui um bode que tem barba, faz parte da nossa comitiva. Não é isso que eu quero dizer. O que eu quero dizer é que você não tem capacidade para carregar o peso do conhecimento. Ah, pois então nós temos o burro. O burro tem capacidade para carregar muitas coisas. Inclusive, ele carregou Jesus, que também era profeta. O mestre de cerimônias não sabia mais o que falar, ficou impressionado com aquele garoto. Toda a corte ficou rindo das respostas dele, então foi permitido que essa comitiva entrasse para resolver o enigma. Trouxeram os 2 pedaços de madeira. O menino pediu 2 vasos de água, colocou os 2 pedaços de madeira dentro dos vasos de água. O primeiro pedaço foi para cima, flutuou, ficou boiando. O menino disse: esse pedaço é dos galhos. O segundo pedaço afundou, foi para baixo. O menino disse: esse pedaço é da raiz. O rei ficou impressionado e disse: muito bem, garoto. Que maravilha, que habilidade que você tem. Você acertou? E foi previsto que quem acertasse esse enigma seria o próximo ministro e vai ajudar o nosso reino a enfrentar muitas dificuldades e a se desenvolver. E o menino disse: majestade, eu tive um sonho. Ah, falou o rei, que você viva para sempre. Qual foi o seu sonho? No meu sonho, disse o menino, eu resolvia esse enigma dessa mesma maneira que eu acabei de resolver. Segundo alguns antropólogos, fazemos hoje, em cada um de nossos dias, o que a humanidade pré-tecnológica, que viveu até o século VIII, levava 1 mês e meio para fazer. Por conta disso, nossos relógios devem andar a nosso favor, protegendo a nossa vida e humanidade, e não permitindo que nos tornemos máquinas. Nossos referenciais de produção, trabalho, consumo, conhecimento e, portanto, também de tempo e processo, precisão e atenção, devem ser guiados principalmente por uma filosofia de vida. Era uma vez uma pessoa que praticava o bem. Essa pessoa poderia se chamar Maria ou poderia se chamar João. O fato é que ela se inspirava em outros homens e mulheres que também tinham dedicado a sua vida a praticar o bem. Então ela era capaz de doar os seus bens
sem restrições. Se ela visse alguém necessitando de ajuda, ela se dedicava a observar o que significava amar e servir ao próximo. Ela era paciente nas adversidades, não se lamentava, não fazia propaganda das suas boas ações. Enfim, ela se dedicava realmente a servir. Mas essa pessoa tinha um defeito, um pequeno defeito. Ela era negligente. Ela gostava muito de dormir. Às vezes também se distraía, se dispersava muito facilmente. Então, nesses momentos, ela ficava um pouco insensível às necessidades das outras pessoas, principalmente se essas necessidades afetavam a sua própria necessidade pessoal, seu desejo pessoal. De tal maneira que as boas ações marcaram o seu ser, assim como a negligência e a distração. Então, um dia, ela morreu e chegou nas portas do céu. E ela fez um autoexame de consciência e chegou à conclusão que ela tinha uma possibilidade boa de entrar no céu. Nesse momento, ela ouviu uma voz que disse: as portas do paraíso abrem uma vez a cada 100 anos. Presta atenção. Então, ela ficou animada na frente das portas que naquele momento estavam fechadas e ficou lá esperando, aguardando o momento em que elas iam se abrir por um segundo. Só que o tempo foi passando e ela não tinha nada para fazer. E principalmente, ela não tinha a possibilidade de exercitar a sua capacidade de fazer o bem. Então, ela só podia contar com a sua atenção. E ela foi percebendo que a sua atenção era fraca, pouca. Então, parecia que ela já estava na frente daquela porta há quase um século. Nada acontecia. Parecia uma eternidade. Então ela foi sentindo um torpor, um sono. E ela resolveu fechar os olhos só um pouquinhozinho. E foi nesse momento em que as portas do céu abriram. E antes que ela tivesse força para abrir os olhos, elas se fecharam, fazendo um estrondo capaz de despertar os mortos. A linda rosa juvenil, 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 a linda rosa juvenil, juvenil. Vivia alegre no solar, no solar, no solar, vivia alegre no solar, no solar. Um dia a feiticeira má, muito má, muito má, um dia a feiticeira má, muito má. Adormeceu a rosa assim, bem assim, bem assim, adormeceu a rosa assim, bem assim. E o mato cresceu ao redor, ao redor, ao redor, o mato cresceu ao redor, ao redor. E o tempo correu a passar, a passar, a passar, o tempo correu a passar, a passar. Um dia veio um belo rei, belo rei, belo rei, um dia veio um belo rei, belo